Aê, você que está ligado agora no Opencast, uma boa tarde. Meu nome é Jorge Rosa e é uma satisfação enorme estar recebendo você aqui para falar de tecnologia, para falar de pesquisa e desenvolvimento, né? Que lindo, que maravilhoso, né? Todo episódio trazendo aí uma celebridade do mundo científico, do mundo acadêmico, do mundo da pesquisa e desenvolvimento, né? O Opencast, que é o podcast patrocinado pela Opencard Advanced Technology. E eu não estou sozinho nesta. Eu estou aqui junto com meu parceiro no crime, que venha, Vinícius Antunes. Cadê você, Vinícius? Ah, Vinícius. Tô no Titanic, velho. O barco tá Aí, afundando, eu tô tocando aqui. Emocionado, cara. E aí, cara? Que é isso, velho? É uma flauta? É uma flauta doce tenor. Ela é quase uma oitava de uma dessas flautas comum que a gente dá pras crianças ficar enchendo o Peraí, saco eu no não vou dia a perder dia. ponto, não, cara. Ah, Aqui, tá eu brincando que também você tem uma tenho, cara, flautinha né? doce. Tem a tenor aqui, ó. Ó. Aí, ó, essa é a flauta doce. Olha que diferença. Ó o tom. Ó. É mais grave. A tenor é a que faz o baixo nas orquestras de sopro. É bom pra bater nos outros também, porque olha o tamanho do negócio aqui, velho. Enfim, flauta tenor. Para você que não sabe, o nosso querido amigo Vinícius, além de campeão de Fórmula 1, ele é musicista, certo? É um músico, né? Enfim, várias versões do Vini. Daqui a pouco ele está aparecendo tocando piano aqui, né, Vini? Pô, quem dera, cara. Quem dera duas coisas, saber tocar piano e ter um piano, mas não tenho. Mas tenho a caneca, que é o que importa. Então, cara, você sabe, hoje nós temos novidades aqui no Opencast, né? Você que está acostumado aí com esses humildes apresentadores sem classe nenhuma, né, Vini? Né? A Tem gente tem um classe, pouco, tem vai. classe. Tem um pouquinho. Tem um E nós pouquinho. percebemos que o Opencast merece aquele Faltava, né? toque, o requinte, né? Exatamente, aquele é Isso, o o temperinho, aquela temperinho. pessoa que degusta vinho, né? Aquela pessoa que tem classe, Sim. etiqueta. Então, aí, agora trazendo um toque de classe para o nosso Opencast, a nova host do programa que vem, a Érica Libânio. Seja bem-vinda, Érica! E aí, Aê! gente? Ó, Agora vinho, mas sim. na nossa canequinha aqui, Opencast, Aqui, ó. né? Pra gente poder já falar um pouquinho. E é isso aí, vim trazer um pouquinho de classe mesmo para esses caras aí, ó. Agora não é só mais o rosa que vai usar maquiagem. Pô, não fala isso, cara. Então, pô, cadê minha maquiagem? Nem tá aqui, ó. Tá aqui, Ó, ó. tá vendo? Patrocínio Make Be. Isso, Aqui, ó. aí, ó. Aê, muito Tá vendo? Make Be bem. São os Boticário, melhores pessoal do Boticário, produtos. mande aí Eu para nós uso. aí o refil da maquiagem, né? Para a gente Isso. precisa, Manda o importante, né? patrocínio. Mas nós não estamos aqui para falar da maquiagem do Jorge Rosa, para falar da elegância da classe da Érica, muito menos dos talentos musicais de Vinícius Antunes. Estamos aqui para recebê-lo, né? Ele, o ilustre, o ícone. Olha só, eu até anotei aqui, ó. Ele é pai da Raquel, da Lige, do Otávio, marido da Kátia. Aliás, a Kátia foi o primeiro a entrar na live aqui. Estou de olho aqui, ó. A esposa aí antenada, né? Engenheiro por natureza, né? O bichinho já nasceu engenheiro lá, mineirinho de Berlândia, né? Mineirinho de Berlândia, serve a Deus, gosta de viver, né? Tem muita coisa. E uma coisa que a gente descobriu, né? Ele foi cantor do Canarinho de Berlândia. Eu vou querer saber mais desse assunto, né? E é lógico que nas Só horas vagas ele. revelações. E nas horas vagas ele projeta avião. Sobrou um Isso. tempinho para projetar um aviãozinho, né? Então, seja muito bem-vindo, o ilustre convidado do dia, engenheiro Marcos Viana. Boa tarde aí para todo mundo, para vocês. É uma alegria estar com vocês aqui. Já que todo mundo fez a entrada com a canequinha, também vou entrar com a canequinha aqui, curtir esse tempo com vocês aí, para a gente, nessa tarde aí, vamos lá. A única regra da canequinha, não pode revelar o que tem dentro dela, porque pode comprometer Exato. as pessoas, Viana. Então vamos só brindar. E aí, Marcos, como é que estão as coisas? Tudo bem com você? Muito obrigado por você ter aceito. Para nós aqui do Opencard é uma honra recebê-lo, assim como eu compartilhei contigo lá nos bastidores, né? Você tem muitos fãs aqui dentro da Opencard, né? Muito pela a sua experiência, e você para nós é uma referência aí no MATLAB Simulink, principalmente no mercado da aviação, né? Então, para nós aqui é uma honra estar recebendo você aqui, Marcos Viana. E para mim também foi uma alegria, acho que essas conversas que nós tivemos, os bastidores também foi muito bacana,
entrar nesse clima aí com vocês, né? Espero que a gente possa ter uma tarde agradável, da gente poder trocar experiências, falar um pouquinho do que a gente passou, deixar algumas coisas também para o pessoal, e a gente vai se descobrindo um pouquinho, né? Como vocês estão falando, até a parte dos canarinhos, esses já me entregaram aqui, então hoje estou vendo que vai ser um dia interessante, uma tarde interessante. E eu já vou começar aí primeiramente, agradecendo a você que está nos acompanhando aqui, né? Renata Pires, a Tabata, o Bruno Faustino, o Everson, né? O senhor Jorge Landman aqui também. Então, muito bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal do Opencast, se inscreva, ative as notificações, dê o seu joinha para a gente aí, ó. Joinha. Muito importante. Recomende para os seus amigos e também para os seus inimigos, né? Porque eles são os inimigos de vocês, mas não são os nossos amigos. Todo mundo é nosso amigo. Somos amigos de todo mundo, certo? Marcos, deixa eu te fazer uma primeira pergunta, é a seguinte, né? Você tem aquele ilustre, icônico personagem da escolinha, né? Que ele sempre falava quando era criança pequena lá em Barbacena, era assim que eu fazia, né? Eu quero saber aí, né, das origens, né? Marcos Viana, quando você era criança pequena lá em Berlândia, né? Você já pensava em ser engenheiro? Conta um pouco. Olha, essa foi uma coisa interessante. Eu nunca tive dúvida da carreira que eu segui, que eu ia ser engenheiro, né? E até era uma coisa assim que foi de formação. O meu pai até foi uma pessoa que me incentivou muito nessas coisas, assim. Meu pai era uma pessoa que ele era mecanógrafo, então a profissão dele era de consertar máquinas de escrever. E eu me lembro que muitas vezes ele me incentivou a essas partes de eletrônica, essas coisas. Até na época eu cheguei a fazer um curso de correspondência, na época chamava Occidental Schools. Né? Não sei quem lembra dessas coisas aí. Então, eu montava coisinhas, radinhos, essas coisas assim, né? E foi aí que eu fui ganhando paixão pela engenharia. Quando eu peguei e fui, por exemplo, fazer vestibular, nunca tinha dúvida. Eu queria fazer para engenharia elétrica, a única condição que eu ia poder fazer era estudar na mesma cidade que eu morava. Então, por exemplo, fiz o vestibular para engenharia elétrica, mas fiz todas as optativas de eletrônica, que era realmente que eu gostava. Pô, que legal. Sabe que eu também fiz engenharia elétrica, né? E assim, tem uma coisa que o Vini está fazendo aquela... Ele fez mecatrônica, né, Vini? Eu sou o patinho feio da história, como sempre, cara. Meu Deus, viu? Eu sou o que eu fico em cima do muro, né? Eu não sou nem mecânico, nem elétrico, eu só fico xingando os dois lados. Rapaz, mas eu vou te falar, eu estou emocionado aqui agora com isso para mim é uma declaração de amor, assim, fantástica. Ô, diretor, põe na tela aí, né, a senhora Kátia, né, primeiro comentário da dona Kátia aí, põe para a gente, olha que lindo, cara, eu conheço você melhor que qualquer pessoa, me orgulho do homem íntegro que você é, que sua vida glorifique o Deus que nós servimos. Que lindo, né? Vamos fazer o coraçãozinho. Que lindo, né? Não, agora é assim, pessoal. É assim, ó. É assim. É assim? Isso já é passado, já. É assim. Isso aqui pra mim é din-din, ó. Din-din-din. Que tem a ver com o coração, né? Quem tem din-din tá com o coração quente. Então, entendeu? Pô, nada, que agora lembrei, tá uma frase... realmente... E aí, você disse aqui, ó, eu coloquei até aqui, você falou isso pra gente, ó. Agora vamos usar que ela fez a declaração de amor, eu vou fazer por você. Isso aí. Ela é a minha amada. Ele falou mesmo, viu, dona Kátia? Não, mas assim, a Kátia para mim é uma coisa especial. Então, assim, eu não tenho dúvida de falar para ela, fazer a declaração de amor para ela é muito fácil. Realmente é uma pessoa que, quando eu conheci, eu falei, poxa, essa mulher é muito inteligente. Esse é um negócio muito engraçado, que eu falava assim, porque a gente tinha muitos papos, cara, a gente, assim, foi assim, essa aí é diferente mesmo. E eu tive a oportunidade, até uma vez de eu ter na minha vida, estamos há 32 anos já, e eu falava, vamos até o fim. Família é uma coisa importante para você. Eu não sei o que seria sem ela. E engraçado, já que a gente está nessa de amorzinho, né? E foi engraçado, esses dias eu estava assim, dormindo, né? Acordei mais cedo, estava na cama, olhei assim para o lado, falei assim, cara, como é que eu posso amar essa mulher muito mais do que quando eu casei com ela? Mas é verdade. Então, assim, é uma coisa bacana. Então, tamo aí. Amor, ó, vou no sexta-feira só de amor, gente. Sexta só de amor. Ó,
Agora estou curioso, mas como que ela apareceu na sua vida, cara? Você pode contar pra gente, não? Ela era minha amiga, né? Então, assim, e foi de verdade mesmo, né? Eu já estava com a antena ligada, eu falei assim, não, Deus, eu preciso de casar, eu preciso ter uma pessoa na minha vida. E aí eu falei assim, não dá. E aí, mas a Kátia foi a primeira, sem brincadeira, foi a única mulher que eu falei de Jesus sem segundas intenções, foi mesmo. Ela ficou minha amiga, foi assim, e era muito bacana. E eu gostava de estar com ela, assim, tempo, né? E eu lembro que, uma vez eu pedi a Deus para que eu queria uma esposa. Eu lembro que eu fui orar e falei assim, Senhor, não dá, eu quero, o Senhor me ajuda aqui. E foi assim, em oração mesmo. Deus falou, ó, Kátia, eu falei assim, é essa aqui mesmo. Então, estamos juntos aqui há tanto tempo, né? E foi muito bacana desde então. Poxa vida, temos passado por coisas juntos, momentos bons, ruins, e estamos juntos e, se Deus quiser, até o dia que Deus nos levar, nós estamos juntos. Vai conhecer lá em Uberlândia mesmo, Marcos? Não, conheci aqui em São José. Ah, pô, então vem. Uberlândia, Pô, minha calma, fase, então a Cátia é de não, São assim, José também, pô? minha fase de Uberlândia foi até eu terminar a faculdade. Aí eu terminei a faculdade e na época eu falava assim, cara, eu quero ser engenheiro, não quero. Na época as opções que apareciam para mim eram muito mais de engenharia, mais na parte de administração. Eu falava, cara, não quero isso não. Aí deu a oportunidade de vir fazer mestrado no ITA. E aí eu fiz um ano de créditos e graças a Deus eu passei, né? E entrei e fiz os créditos e depois fui convidado para trabalhar na Embraer. Nem sabia o que era Embraer, o que era avião, o que era nada. E encarei o desafio, tô aqui até hoje. Legal. E diz uma coisa, né, cara? Acho que teve lá, você estudou em Uberlândia, né? E aí, qual foi o highlight? Eu vou para a capital do avião. Vamos chamar São José de capital do avião, né? Opa! São José, estância hidromineral, né? A gente já falou sobre isso nos bastidores, né? Que é água por baixo e mineiro por cima, porque aqui quem não é mineiro tem parente mineiro, né, cara? Então é difícil, Isso porque aí. não tem influência de Minas Gerais aqui. Mas aí, conta um pouquinho como é que foi essa virada de chave aqui. Eu imagino, né? Você sair de Uberlândia, vir para São José, quando dá uns 850 quilômetros daqui até lá ou não? Não, dá 680. 680. É, mesmo assim, né? Por que São José, né? Por causa São. do ITA? Não, foi porque assim, o que eu queria? Quando eu estava na faculdade, eu gostava muito daquela matéria de controle e servomecanismo. E aí eu tinha um professor, eu falei assim, cara, eu quero me especializar em controle. Mas então não vim por causa de Embraer, eu vim porque, inclusive, a minha primeira tese que eu fiz, que eu comecei a fazer, era na área de robótica. Então, e aí o que aconteceu? Depois que eu fui para a Embraer, que eu mudei de tese. Então, assim, eu fiz uma tese de mestrado em detecção e identificação de falhas. Foi depois que eu fui para a Embraer. Eu falei assim, cara, não tem sentido fazer o de robótica, eu vou mudar de tema. E aí eu mudei e hoje, inclusive, minha tese está voando no 145, uma parte dela, ela está voando lá. Então, assim, eu falei para o meu orientador quando eu entrei no ITA, eu falei assim, olha, eu não vim aqui no início para carreira acadêmica, eu vim para mim poder fazer, eu quero me especializar melhor para mim poder ser um melhor engenheiro. E foi daí que eu fiz essa tese, né? E agora estou nessa questão exatamente na área que eu queria, de controle, né? Mas nessa área de detecção e identificação de falha. Pô, legal, legal, legal. É. E aí? É engraçado, né? Porque você falando, a gente fica montando a historinha na cabeça da gente também, quando era pequeno, né? Como que a engenharia aparece na vida da gente, né? E, na verdade, a engenharia apareceu na minha vida graças a pessoas que, enfim, eu vi lá um cara fazendo uma coisa, que, nossa, o que eu tenho que fazer para fazer o que você faz? Vai estudar engenharia, vai estudar inglês também, né? E eu imagino que você, nessa trajetória toda sua, você ajuda muita gente, né? Porque você revelou para a gente que uma das suas paixões é ajudar a desenvolver as pessoas, né? Então você veio para São José para se desenvolver e acaba ajudando também outras pessoas a se desenvolverem, principalmente nessa área de engenharia. Mas existem outras áreas que você também gosta de ajudar a desenvolver as pessoas? Eu realmente, como eu faço parte, eu sou presbítero de uma igreja evangélica, onde realmente a gente também tem um trabalho com pessoas, né? De desenvolver as pessoas, de casais,
e todo mundo que está na nossa vida. Eu sempre tenho um lema, né? Independente de onde estou, eu peço a Deus que quem passa pela minha vida, depois que passa, não seja igual foi antes de me encontrar, de poder ajudar de alguma forma. Eu sei que a gente muitas vezes vai errar pra caramba, e aí vai também muito pedir de perdão junto, porque a gente nunca, muitas vezes é falho, mas a intenção genuína de fazer e desenvolver as pessoas sempre teve e existiu. E muitas vezes uma decisão, né? Por exemplo, até a gente sempre conversa, eu e a Kátia, já tivemos muitas oportunidades de ir para fora, mas eu sempre falei assim, Kátia, nós temos um propósito, nós temos uma coisa que a gente quer fazer. Então vamos fazer esse negócio legal? Sim, porque essa vida é para ser vivida e bem vivida, em todos os aspectos, né? As pessoas do meu time sabem que eu tenho dois ditados para eles, né? Independente eu falo assim, quem entra na minha área, eu falo, olha, dois lemas para você. Existe vida fora da MBR é boa e coroa de flores não é PLR. Então, quer dizer, você tem que ser um ser completo. Tanto quando Perfeito. você, para mim é importante que você seja também um bom profissional, mas que as outras áreas da sua vida também estejam equilibradas. Isso, para mim, é tão importante quanto. Não importa você chegar no resultado de qualquer forma. O percurso, para mim, às vezes é mais importante do que o resultado. Chegar a um resultado e ver para trás que rebentou com muita gente, então isso aí, essa jornada não Não foi vale a legal. pena, né? Então a gente tem que olhar a jornada e falar assim, não, valeu a pena, né? E eu tive dessa jornada pessoas maravilhosas que me ajudaram e continuam me ajudando, e isso assim, eu sou muito feliz e grato a Deus por todas as pessoas que Ele coloca na minha vida, e a gente tá nessa jornada juntos, né? E agora, que muito mais nessa parte de gestão, né? E aí que isso tem que ser mais visível. Que o gestor, você tem que fazer as coisas através das pessoas. E eu tento não fazer isso simplesmente de uma maneira assim, sabe, aquilo que está no livro só, mas fazer isso ser uma verdade. Ó, e aproveitando aí a oportunidade, você que quiser fazer uma pergunta para o Viana, aproveite aí, faça no chat, né? O Viana tocou num ponto agora, eu acho que é o maior question mark na cabeça das pessoas, principalmente agora, vamos chamar desse momento pós-pandemia, né? O pessoal fala, ainda está em pandemia, para mim já não tem mais, cara. Acabou o máscara, a pessoa já está saindo da toca, né? A pandemia está mais na cabeça do que aí fora, né? Mas e você falou um ponto importante que é um balanço, né? Na sua vida, o equilíbrio, né? Sua vida profissional, vida. Eu gostei dessa, né, cara? O coroa de flor na PLR, né? Eu também. Mas, é boa, mas dá medo, né? Mas é muito boa, de fato. Então, mas é isso. Mas faz a gente pensar, gostei. E isso é uma grande pergunta, acho que uma pergunta que as pessoas perguntam. Exceto o português, assassinei o português agora, né? O que tem nessa sua caneca aí, Jorge? Pergunta. Mas que é exatamente. Eu sei que não tem um segredo, mas como que você, Viana, faz? Porque dá para sentir que que essa parte é verdade para você, esse equilíbrio entre a vida profissional, aí sim, pelo pouco que a gente se conhece, por pouco que a gente conversou, pela energia que você passa, dá para sentir isso, né? Agora, como que você consegue chegar vou chamar nesse nível? Eu nunca pensei se tem segredo, não. Mas eu acho que tem rotina. Tem certas coisas que você tem que ter rotina com elas, né? Então, assim, por exemplo, na minha vida tem algumas prioridades. Então, sempre o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar, a minha família, meu trabalho, depois minha igreja e as coisas que vão a seguir. Então, por exemplo, se essas coisas são importantes, eu acordo muito cedo, eu acordo por volta de 4 horas. Então, eu pego, acordo 4 horas, vou lá, todo mundo está dormindo, vou ter meu tempo de oração, botar a coisa em ordem, começo o dia, vou ver alguma coisa interessante do que eu posso aprender. 7h30, 8 horas eu estou começando o meu trabalho, e aí eu vou até mais ou menos 6 horas, 6h30, às vezes se estende até lá, mas eu tento ter sempre essa rotina, né? E aí tem mais as tarefas que a gente faz no meu trabalho também na minha igreja, que também, aí às vezes tem coisas que são depois das 7h30, a gente também faz, e às vezes eu tenho um problema, como eu acordo muito cedo, às vezes eu dou umas apagadas mais à noite.
E aí as pessoas me pegam dormindo, então eu já virei até meme lá na igreja, às vezes, de tá apagando assim, o pessoal, pô, mas assim, mas quem sabe me conhece que não é má vontade, é muitas vezes pela minha rotina. Eu sou uma pessoa que, assim, se eu quero fazer uma coisa, eu faço de manhã. Coisas bacanas, assim, que de alto poder de pensamento, concentração, de manhã. À tarde é mais trabalho de rotina, e à noite, muitas vezes, é algum treinamento assim, mas eu tento terminar o dia mais rápido. Depois de 9h30, eu não sou uma boa companhia. Quem sabe comigo é uma hora que não vai rolar muita coisa depois das 9h30, não. Eu tava até anotando aqui a rotina do Viana, né, pra, né, tentar chegar o mais próximo possível desse espírito, assim, mas quando ele for 4 horas da manhã, eu me confesso que eu parei de É a anotar hora do aqui. silêncio. Aí já fico mas é engraçado, Vinícius, mas é uma coisa engraçada, porque as pessoas acham assim, pô, você é hábito, doido. Não, né? cara, já é uma rotina. É interessante, assim. E eu comecei isso, se for ver, na época do vestibular. Foi um negócio interessante. Eu acordava assim, como é que foi estudando no vestibular? O que eu fazia? Eu acordava, eu ia dormir, por exemplo, depois das 8h30, acordava às 3h30 da manhã, estudava até às 3, não tinha barulho nenhum. Então, foi aí que eu fui ganhando essa rotina. Eu sempre fui muito fácil de acordar cedo. Então, eu não sei o que é que eu acordar depois de 7 horas. Então, isso, em casa é até legal, porque assim, o pessoal tem outra rotina. A minha eu acordei cedo, vou lá, faço as minhas coisas, vou fazendo. Que o pessoal acorda, eu já estou com as encrencas, assim, essas coisas meio doidas assim, eu faço antes de todo mundo acordar. Aqui em casa o despertador ele toca às 6 horas da manhã em ponto. Aqui é 6h30. O despertador é. Esse despertador aí eu não conheço, já tem bastante tempo. De vez em quando ele toca às 2, 4, né? Não dá nem pra dar um tapa no snooze, né? Não dá pra dar o snooze. Grita mais, né? Não dá, rapaz. E tem mais, por exemplo, assim, eu gosto também, depois desse período que eu pego a hora de manhã, eu vou sair para fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer algum tipo de exercício físico. E aí eu tento manter essa rotina, porque assim, que você também tem que ter. A bicicleta, esses dias eu estou meio paradão, assim, preciso voltar à bicicleta, mas tem que voltar essa rotina, porque eu acho que é muito importante esse equilíbrio, tanto de espiritual, mental, físico, senão a gente não vai ter muito sucesso, não. Acho que mas sabe um insight que eu tive? Área não vai ser legal. Sabe um insight que eu tive aqui agora? O pessoal fala muito de working-life balance, né? Working-life balance. Mas o Viana, ele colocou um ponto que é importante e eu acredito que as pessoas estão se esquecendo ou não estão dando a devida importância, que é a espiritualidade. Você acha que é isso, de repente, que é o que está faltando? O pessoal, não, vou fazer esporte, não, vou pôr no trabalho, vou fazer meditação, vou, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas o cara esquece da espiritualidade, que é uma parte muito importante lá na composição de nós, seres humanos. Para mim, assim, como é que eu faço? Eu não consigo distinguir, eu não faço distinção entre a pessoa que está na Embraer, a pessoa que está servindo a Deus, é a mesma pessoa. Então você tem que ser esse equilíbrio sempre, né? E uma coisa que foi muito legal que você falou foi o seguinte: muitos problemas que eu resolvo, muitas vezes, dobrando o joelho no chão mesmo de engenharia. Eu falo, Deus chegou no final do poço aqui, dá sabedoria e as coisas acontecem mesmo. Quem me conhece na Embraer sabe que eu estou falando isso, não é só de brincadeira, não. Eu falo e testemunho, tem várias coisas acontecendo na minha carreira que eu falo assim, eu cheguei no batente, só me ajuda aqui, as coisas saíram. Eu sempre fui muito natural com as pessoas de falar que nunca tive problema nenhum de falar que muitas coisas foram devido ao joelhão estar dobrado, que eu não tinha condição e ele me ajudou. Então, se eu cheguei aqui, é por honra e glória dele mesmo, pela graça. E sempre, se eu acredito e creio mesmo que ele é supremo, tem toda a autoridade, todo conhecimento, porque ele também ajuda na engenharia. Eu posso falar para você, tem várias coisas interessantes aí. Ô, Marcos, e também ajuda a jogar peteca? Também, esse negócio da peteca. Ele escondeu a peteca assim. Hoje, hein? Não, ela cadê tá a aqui. peteca? Mostra a peteca. A peteca está aqui, ó. Para quem não Inclusive sabe, é o seguinte, ó. Aí, ó. A Érica. Profissa.
A Érica me falou o seguinte, a época que em Minas a gente tem muito essa questão de esporte de peteca em alguns clubes. Eles falaram que quem vai no praia tem várias quadras de peteca. Né? Eu não fui associado do praia, mas assim, sabia que tinha lá. Aí ela falava que ela jogava aquelas petecas, que eram aquelas assim de couro, com penas coloridas lá. Eu falei assim, não, peteca de Não, jogar esse aí é o peteca é esse aqui, Vinícius, né? hein? O Vinícius que peteca tem essa peteca arranca a mão. de... Lá em casa, então, eu tô aqui em casa, o que acontece? A gente tem aqui um quintal, aqui, no anexo da casa, que tem um gramado, e a gente botou uma rede de badminton. E aí eu Olha pensei, só. pô, às vezes jogar peteca também é legal. Aqui eu peguei, comprei uma peteca, e eu peguei e trouxe aqui para a Érica ver o que era uma peteca de realmente joguinho oficial de peteca, assim, para todo mundo conhecer. Não, porque é engraçado, eu estava compartilhando que o Praia, ele é um clube muito famoso lá, né? Um dos melhores clubes do Brasil, cara, para mim aquilo, né? O Praia. E o que mais me chamou a atenção, que tinha muito mais quadra de peteca do que qualquer outro esporte. Não dá para imaginar uma coisa Né? dessa, Ginásio, imagina um ginásio, sabe que ginásio com uma arquibancada fechado, 4 quadras de peteca lá dentro. Eu tô me sentindo muito ET aqui, isso aí. cara, porque, né, o Viana joga peteca, a Erika jogava. Aí veio o comentário da Viviane e falou que ama jogar peteca. Eu nunca joguei peteca, velho. Ó, a gente vai organizar, então, ó, pessoal aí que tá Ó. ouvindo, um campeonato de peteca, né? Mas não pode ser a Profissa. peteca da feira, né? Que tinha areia Não, embaixo. aquela e coloridinha arrancava não. Olha, a Peteca mão. fina. se organizar, eu levo os petecas. Pode ficar tranquilo Aí, ó. que eu levo aqui. O Viana é do Pronto. meu time, hein? Já falei primeiro. Perder, nós não A perdemos, não. Viviane Tá vai igual pro eu meu quando eu time, jogava então. futebol. Eu só jogava futebol se eu levasse a bola. Então o senhor era ruim demais em futebol. Nunca foi meu esporte. Só aproveitando a onda de comentários, tem um comentário aí que tá muito alinhado comigo sobre aquele item vermelho atrás do rosa. Por favor, diretor, põe na tela. Olha, não sou só eu que tô pedindo isso já, hein, pessoal? Essa armadura aí, hein? Eita, essa armadura aí é só de enfeite, porque falam que coloca, mas não Quem coloca sabe não. eu posso dar uma palhinha e coloco o capacete. O capacete tá muito Meu, fácil. vamos ver se esse negócio encaixa. Quero ver se esse capacete Até é eu de terminar de verdade. colocar, acabou o Opencast. Vamos ver se até o final do episódio aqui a gente coloca. Tá bom. Então a gente faz um só pra isso também. Só pra isso. Só, né, É cara? verdade. É legal, né? Ô, Marcos, aproveitando aí, né? Peteca é um esporte que socializa e a gente gosta, eu pelo menos adoro. E apesar do Vinícius não conhecer só aquela petequinha com pena colorida, né? Eu já Que a avó peteca comprava tipo na feira. pena de frango mesmo e tal, né? Você também jogou basquete? Eu comecei a jogar basquete com 13 anos. Aí eu fui jogar num clube em Uberlândia, Uberlândia Tênis Clube lá. E aí eu fui até os 15 anos, 16 anos, eu jogava na seleção mineira. Então, assim, era um esporte que eu gostava muito. Basquete, então, foi uma conhecida. Minha mãe era costureira na época, e umas pessoas foram lá e falaram: seu filho é alto, leva ele para treinar lá. Chegou um técnico novo, e foi muito bacana que eu peguei, através disso, conheci o esporte. E foi bacana que, através do esporte, inclusive, me ajudou como pessoa, né, nessa socialização. E também a parte de cursinho eu ganhei bolsa integral porque eu jogava para o cursinho. Então, Ajudou. quando eu fui estudar, ajudou para mim também nessa questão, né? Então, isso foi uma coisa que através do esporte, eu cheguei assim, foi um dos caminhos pelos quais eu também me ajudou na minha educação. Então, e aí, quando chegou lá na faculdade, eu vi que tinha que fazer uma decisão, a engenharia ganhou. Olha só que interessante, né? Eu não sei como é que chama quem joga peteca, mas vou chamar de petequeiro. Tem dois petequeiros no OpenCard, que é a Viviane e o Jorge lá. O Jorge Landman também já tá formando um time aí. Já tem um time. Bom, se o Vinícius vai ficar com o Marcos Viana no time dele, eu fico com o Jorge Landman, com a Vivi, tá? E o Edu também no meu time. Aí, ó, Fechou? pronto. Tá. Tem o Eduardo também, né? Que é o Eduardo também do movimento. Como é que chama quem joga peteca, Viana? Você sabe? É petequeiro? Tô chutando aqui. Olha, cara, eu jogador vou ser de bem peteca, sincero. Petequeiro. Assim, Tinha vamos que virar nessa, esporte olímpico. eu não...
Essa aí eu tô assim, eu sou só das horas vagas aqui, não sou assim. Já joguei uma brincadeirinha uma vez na era um campeonato interno que nós fizemos, mas nada mais que isso. Então eu vou trocar pela Viviane, então, o meu parceiro de jogo. Já me desmotivou aqui o Viana. Mas, ó, eu acho que colocar o Marcos Viana no time é uma vantagem. Se ele jogou basquete, jogou peteca, ele é alto. Quanto você tem E de não altura, parece, né? Marcos? Eu tenho Não, quanto... 83. Olha lá, ó. O bicho é Vinícius, alto aqui, ó. tampinha você, Apesar de viu? que, pra Você é mim, tampinha mesmo, né? é alto. Se pra mim é alto, imagina pro Kleber. Então, né? Cara, a Kleber sempre lembrado aqui, o gigante, né, O gigante da da OpenCAD. É isso aí. E, Enfim. Marcos, aproveitando aí a curiosidade minha também, né? De onde você conheceu o OpenCAD? Há quanto tempo você conhece a OpenCAD e esse time que a gente tem, né? Claro, eu, o Jorge, o Vini, o Vini não, que é mais antigo, né? Não, Mas o de Vini onde já é ativo surgiu? fixo. É ativo fixo, Vinícius, né? Como Tombado é que já. você conheceu a Patrimônio tombado. OpenCAD? Na verdade, o conhecimento com a Pecado foi via o Douglas, que é assim, foi um parceiro da gente. A gente, na época, eu estava com um projeto na parte de pesquisa e desenvolvimento, e foi aí que a Ó, aí, ó. gente ficou realmente se conhecendo. Ô, Douglas, Aí, abração ó. para você, cara. Então, assim, e eu acho interessante que durante a carreira da gente, a gente também desenvolve parcerias com outras empresas, assim, e a gente vê que, na verdade, não é com empresa, é com pessoas. Isso também é uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos. Muitas vezes as pessoas têm algumas referências dentro da empresa e depois você vê que teve reorganizações que as pessoas saírem e aquele espírito da empresa muitas vezes fica totalmente diferente. E isso me chamou atenção e cada vez me chama mais que a empresa muitas vezes tem muito a ver com quem se relaciona. E ela é o front-end, é a cara do que você vai ver daquela empresa, daquela instituição que você está lidando. E para mim foi uma grande alegria lidar com o Douglas, sempre tivemos bons papos e foi uma honra para mim estar com esse pessoal todo aí de vocês, que eu conheço, a Silvia, e é sempre muito bom estar com vocês, né? A gente tem vários projetos que foram feitos juntos com a Embraer e estamos juntos aí. Que legal. Bom saber, então há bastante tempo mesmo, né? Até o Jorge Landman colocou em um comentário há 20 anos já, né? Um Um tempinho, relacionamento de longa data, né? 20 anos é alguma boda, né? De 25 anos que é boda de prata, não é isso? 25, Jorge. É isso 25, aí. 25, 25, Mas 25. essa aí é uma coisa interessante, só para dar algum tempo aí, né? Eu até tenho, hoje eu estava fazendo, eu tenho como rotina fazer uma apresentação de carreira para minha equipe, onde eu falo para eles umas coisas sobre a questão de tempo de casa e tempo de relacionamento, né? Porque muitas vezes, eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas se apegam ao tempo de casa e fazem sua carreira estabelecida em cima disso. Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque eu vejo que muitas vezes hoje quem tem um pouco mais de idade, às vezes não é reconhecido da mesma forma. Mas o que eu queria trazer ao tema é que, por exemplo, o que é importante você ver numa carreira na pessoa não é a idade e tempo de casa, mas a contribuição que ela traz para o desenvolvimento que ela está fazendo, né? Porque tem muita gente que muitas vezes já tem um tempo de casa grande, mas a contribuição dele caiu há muito tempo. Então, o que você tem que pensar sempre na carreira é se na sua carreira você ainda está desenvolvendo coisas, soluções complexas, as pessoas veem que você continua a contribuir, né? Então, assim, às vezes, assim, quando você vai conversar, a pessoa, poxa, você tem tanto tempo de casa? Eu falei assim, beleza, mas quem vive de passado é museu, tem que ver o que eu estou fazendo agora, quais são os meus objetivos futuros, visões, para a gente estar continuando a desenvolver. Então, eu vejo, por exemplo, essa parceria Douglas, Jorge, são pessoas que partem, acho que, desse mesmo princípio. Temos 20 anos e eu sei que ainda vai ter mais tempo, né? Eu sempre brinco com o pessoal lá, né? Eu me vejo muito em alguns personagens bíblicos. Caleb, por exemplo, era um cara que foi o único cara daquela geração lá que ficou no deserto que entrou na Terra Prometida. Porque ele viu e falou assim: ó, se Deus falou, nós vamos entrar ali. Uhum. E então, vamos embora. É isso aí que a gente vê. Então, eu sempre falo lá para o meu chefe e para as pessoas que me rodeiam: eu falo assim, olha, o dia que eu parar de aprender, vocês podem mandar embora. Então, graças a Deus, não chegou esse dia, então estamos aqui ainda. Tem a ver com propósito também, né, Marcos? A gente já falou sobre isso, né? O propósito, né?
que você está alinhado com o propósito, quando você se descobre dentro do propósito que você quer, o resultado ele vem muito facilmente, né? E é tão bom fazer coisa nova, participar de coisa nova, melhorar as coisas. Eu não consigo também imaginar, por exemplo, eu já tô com 15 anos de OpenCAD. E o pessoal, às vezes, os chefes, né, falam, pô, você tem que aprender a falar não. Eu falei, poxa, mas é mó legal falar sim e aprender alguma coisa a mais que eu não sabia, né, cara? Né, os chefes estão ouvindo agora o que eu tô falando, mas enfim. Mas eu concordo, eu compartilho do comentário. Quando você para de aprender ou para de fazer, fazer diferença dentro daquilo que você está fazendo, já não é mais para você, né? Já não deu mais, acabou. Ou você parte para outra, ou sei lá. Enfim, reveja, né, o que você está fazendo na sua vida É profissional. interessante, por exemplo, assim, já que a gente também fala um pouquinho aqui sobre carreira, eu já tive momentos de carreira que eu já cheguei para os meus chefes assim, e falei para eles assim, olha, cara, bota esse cara aqui no meu lugar que ele é bem melhor que eu. E assim, eu lembro que eles olharam para mim assim, mas você tá doido? Eu falei assim, não, tô falando sério. Ele é melhor que eu. E hoje eu fico vendo que essa decisão, para mim, foi muito boa, porque ela fez com que eu estivesse na posição que eu estou hoje. Porque muitas vezes na carreira da gente dá uma estagnada e você não está percebendo, e você, talvez porque as pessoas te consideram e alguma coisa assim, te deixa numa posição, mas não é a mais adequada. Tem pessoas melhores. E aí isso me movimentou, né, a fazer coisas diferentes. Eu, por exemplo, eu tive na minha carreira duas passagens por gestão. A primeira, né, eu virei gestor na época de um programa que estava lá, e, nossa, eu lembro que a gente trabalhava muito lá, né? E eu lembro que quando eu fui promovido, né, eu fui promovido de engenheiro para gerente de uma vez, não passei por supervisão, e tinha gente que achava que eu era supervisor. Eu falei, não, nunca fui, não, sempre fui engenheiro, né? E quando eu fui gestor, naquela primeira vez, eu não fui muito feliz nessa minha passagem gerencial. Eu acho que eu deixei o cargo subir na minha cabeça. E eu me lembro que quando eu deixei de ser gestor naquela época, uma pessoa se aproximou de mim e falou assim, você mudou. Eu falei assim, mas cara, como assim eu mudei? Cara, me mandou um e-mail que eu tinha escrito, eu falei assim, esse cara não sou eu, não é possível que eu Nossa. escrevi isso. Sabe aqueles gerentes, upou para cavalinho, vamos lá, sucesso para frente. Eu falei assim, cara, eu perdi a minha essência. E anos mais tarde, que eu fui me recuperar, né? E eu vi que não era o cargo que me definia, era como pessoa. Então, assim, e eu agora, com essa passagem agora, já estou numa maneira diferente, não é mais a posição, é o desafio, é a coisa que eu estou fazendo, as pessoas que eu tenho ao meu redor, de gerir gente, poxa, muito competente que eu tenho ao meu lado, e fazer eles, ser uma gestão mais de que eu posso fazer para pegar essas pessoas e fazê-las darem um output muito maior, né? Eu não vou competir para entender como elas, do conhecimento delas, mas eu tenho que fazer com que elas cada dia se aprimorem mais, e eu também tenho que me aprimorar para ser esse gestor, para ter uma equipe de alta performance. E eu acho que esse é o grande desafio. Olha só que legal aqui, né? Porque eu lembro quando eu comecei a falar essa parte contigo de pessoas que marcam a sua vida, né? Eu virei engenheiro porque uma pessoa marcou a minha vida, aquela passagem. Foi tudo aquilo que eu falei antes de entrar nesse assunto de desenvolvimento de pessoas, né? Até um comentário do Wilson aqui, ó. Quem para de aprender, para de crescer. Isso aí é verdade, né? Mas tem aqui um depoimento ao vivo do Douglas, cara, para o Marcos Viana aqui, na sequência. O primeiro tem aqui, ó. Em todas as conversas que tive com Marcos, sempre presenciei a prática da fé, na melhor concepção da palavra, ou seja, a legítima preocupação com o próximo, né? A postura profissional sempre me inspirou e me ajudou a crescer como pessoa e profissionalmente. Olha só que isso é sensacional, porque você impacta pessoas que você nem sabe que está impactando. É o legado que o Marcos que falou lá no começo. O que o Marcos falou lá no começo. Alô? E é isso mesmo, sabe? Eu aprendi uma coisa, até assim, o Wilson é até o meu pastor aqui. E é interessante, assim, nós temos que fazer o bem independente da pessoa, cara.
Você tem que, assim... eu tive uma experiência com Deus muito interessante. Porque muitas vezes a gente tem chefes que muitas vezes não... Às vezes não gostam de você, tem uma perspectiva diferente da sua. E eu lembro que na época eu tipo assim, não, vamos lá, sou filho de Deus, vamos fazer os negócios e tal. E eu lembro que eu fui orar e Deus falou assim para mim, você vai amar esse cara. Eu falei assim, você tá de brincadeira, o cara tá fazendo, eu vou ter que amar? Eu falei assim, você vai ter que amar esse cara. Então, o que eu aprendi é o seguinte, né, até, é que quando você ama uma pessoa de verdade, busca, mesmo que você tiver, ela não está entendendo, você vai perceber que você vai mudando e você vai conseguindo fazer o melhor até entendendo o que que a pessoa, como ela age, que muitas vezes não passa de uma percepção sua e pessoas diferentes, uma maneira diferente de lidar com a coisa. E toda vez que isso acontece, as pessoas depois elas se tornam muito boas amigas minhas, porque eu verifico que eu também precisava ser mudado em algumas coisas, me fazem crescer. Então, essa questão de você amar as pessoas sempre tem que ser um objetivo na vida da gente. Então, eu tento praticar isso aí. E quando você pratica, e a coisa tem que ser praticada, não é um negócio que você fica falando. Eu aprendi uma coisa na vida: se você quer fazer diferença em alguém, você tem que botar em prática. Ficar só na teoria, nas coisas, não funciona. Então, inclusive, eu errei muito na minha carreira, muitas vezes, que eu queria teorizar coisas, que o importante naquele momento era falar para ela, era me mostra o resultado. E quando eu comecei a mostrar o resultado, a coisa mudava. Porque quando você mostra o resultado, não tem como a pessoa falar alguma coisa com relação àquilo, né? O resultado fala por si, né? Então, e as coisas são assim, a fé também é assim, se você não coloca em prática, ela vira simplesmente palavras lançadas ao vento que Uhum. a pessoa, beleza, tá legal. Então, isso tem que ser É engraçado ver você falando, primeiro entender o outro lado, né? O que eu tenho comigo é o seguinte: invista 5 minutos tentando entender uma pessoa e evite 5 anos de guerra com ela, né? Porque é exatamente isso, tudo é percepção, né? Então, nós temos essa tendência de pré-julgar, não é isso? Pré-julgar, não se colocar no lugar do outro, não entender o modus operandi do outro, né? Ele pensa diferente de você, aceita, tenta entender, né? Porque, na verdade, é aquilo que você falou, tudo é questão de ponto de vista, né, Marcos? E às vezes você vai para a pessoa já com uma mente com preconceito mesmo. Você fala assim, eu sei que ela vai fazer isso. Então, e às vezes ela não está pensando desse jeito, e você já vai com uma reação, e depois você fala assim, peraí, deixa eu desarmar aqui, o que você está querendo falar? E aí você deixa as coisas, e você, pô, aí você vai perceber que ela queria outra coisa muito diferente, né? E às vezes a gente pode ter causado uma grande encrenca por uma falta de interpretação, né? E isso acontece Isso, várias vezes, né? isso é uma prática que eu, como gestor, também aplico muito, na verdade, né? Então, por exemplo, a gente combinava um time, vamos pintar a parede de azul. Aí o cara, beleza, beleza, pintou de vermelho. Ao invés de falar, pô, não é isso que eu quero azul, eu falava, por que você pintou de vermelho? Me explica, porque às vezes o cara tem uma ótica que você não tem, né? Ele tá numa posição, num ângulo de vista que você não tem. Então, às vezes fala, não, porque vermelho é melhor porque cansa menos os olhos. Fala, poxa vida, que interessante. Então, eu gosto muito dessa prática e desse ponto de vista de sempre entender a pessoa, porque às vezes você aprende muito mais do que você acha que sabe, né? A pessoa tem uma É isso ótica que aí. você não tem, ela tá numa posição que você não está, né? E geralmente toda história tem três lados, né? A sua, o outro e a verdade, né? Então, eu acho que quem consegue trabalhar com isso tem muito mais a aprender e agregar o próximo também, e a si mesmo, né? Obviamente. E às vezes também a construção das coisas, né? Se você for ver, quando a gente pensa em diversidade, né? Eu fico vendo assim, é um tema muito falado hoje. Eu acho que diversidade não existe nada mais do que como as coisas foram criadas por Deus mesmo. Porque, por exemplo, até a nossa estrutura cromossômica, e tudo, ninguém é igual. Então, cada um é diferente. Graças a Deus, né? Que se tivesse dois de mim, Que o mundo bom. estava perdido. Assim, porque na verdade nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz as coisas, por exemplo, cada um de nós aqui, por exemplo, nessa live está muito bacana. Cada um tem uma habilidade diferente, né? Estou vendo o Vinícius aqui com o seu tocando seu instrumento, o Jorge com a sua armadura, a Érica aí também com o Minha vida café e o seu secreta, jeito né? também de dar. Então é o seguinte,
Para mim, a grande coisa que um gestor faz é colocar a pessoa certa no lugar certo. Para mim, esse é o maior desafio de gestão. Muitas vezes as pessoas, o resultado não. Para mim é o seguinte: se você faz gestão através das pessoas, você tem que entender o que você tem na sua mão e como ajustar esse time de forma a ele produzir o melhor resultado com o que você tem. E você muitas vezes vai encontrar problemas, vai ter que desenvolver pessoas, e às vezes até para falar assim, também, essa pessoa não se adequa dentro desse esquema. Então, você às vezes tem que fazer, não é porque a pessoa ruim e tal, mas talvez o esquema dela é um pouco diferente. Então, um gestor tem que olhar sempre essa questão de botar a pessoa certa no lugar certo e desenvolver as melhores habilidades dessas pessoas para que o seu time seja um time de alto desempenho. E é isso que faz, para mim, toda a diferença. E eu tenho o privilégio de ter minha volta caras assim, fenomenais, assim, e dão trabalho também, como pessoas, como gente, e é muito divertido. Assim, eu tenho o maior prazer de estar com essas pessoas. Nossa, que aula, né? Que aula agora de gestão para a gente, Não, né? Isso é muito top, né? E você falou uma coisa, o Marcos, que é muito verdade, né? A tendência do gestor, né? Eu tô falando de gestor antigo, gestor moderno não faz, o moderno não faz, mas o antigo, ele tende a focar no gap, né? Sendo que você tem que focar no ponto forte, no que a pessoa é boa, né? Foca no ponto forte. O resto, que você não é bom, você delega, dá para outro fazer. Que é exatamente você saber quem é bom, as suas melhores características para contribuir para o todo e potencializar o que é bom. Porque o que é bom ofusca totalmente o que é ruim, cara. Né? E você fica focando no ruim, coisa, e o cara vai desenvolvendo e vai sair do lugar, né? E aí você tem que, muitas vezes, trazer pessoas que complementam o gap de uma outra pessoa. Então, por exemplo, assim, olha só, se eu pego uma pessoa e vou botar todo mundo no padrão, eu tenho um time médio, mediano. Agora, se eu pego um time e começo a trabalhar no melhor potencial de cada um, eu vou ter um time de excelência. Então, e cada um você precisa de ajuste. Você fala assim, poxa, esse cara aqui tem uma deficiência aqui, mas esse aqui ele é bom pra caramba. Então, quando você mescla o time com o melhor ponto de vista que você tem, é o melhor combinação que você ajusta. E muitas vezes, né? O que é errado muitas vezes? Você tem uma gestão que todo mundo olha e o chefe é igualzinho o chefe. Cara, o meu time é totalmente diferente de mim, né? Não tenho pessoas iguais a mim no meu time, né? Porque eu sempre foco no melhor deles e não que eles sejam como eu, né? Aqueles caras assim, cópia, vou seguir o meu chefe, não sei o quê. Não, aí... Não, a única coisa... E aí você não tem essa diversidade que é necessária, né? Então, por exemplo, assim, no meu time, por exemplo, eu estava até tava uma coisa que a Erika tinha conversado antes, eu fui fazer uma enquete, tá, Erika? No meu time, por exemplo, diretos comigo, 50% são mulheres. Na tecnologias que eu cuido, a média está na faixa de 20 a 26% de mulheres que eu tenho no time. Só que tem uma coisa, eu nunca escolhi uma mulher para ela ser mulher, eu escolhi pela competência dela. Então, as pessoas que estão comigo não estão por causa de raça, credo, sim por causa da competência de cada uma delas. Eu sempre falo para elas, olha, ninguém está aqui porque tal pessoa escolheu, entrou, chamou. Não, é o seguinte, a sua competência que te definiu e te trouxe até aqui. E eu acho que isso que é importante, você ter sempre essa consciência. Eu tive gestores mulheres, marcaram minha carreira, me contribuíram muito. Eu nunca tive esse problema, né? Eu tive referências em casa, nossa, meu pai, minha mãe, poxa, era um equilíbrio legal. Meu pai, por exemplo, era um mecanógrafo, minha mãe era costureira, e me ensinava a ser guerreira pra caramba. Então, assim, esse equilíbrio eu aprendi a viver dentro de casa. A gente aprende em casa, pessoa que eu sou, aprende em casa. Então, assim, uma das coisas que eu acho importante também é, muitas vezes as pessoas querem mudar o mundo, mas a casa dele tá em confusão. A gente volta naquele ponto inicial. Então, assim, até tem uma coisa que a gente faz na igreja lá, né? Tem um livro que a gente dá para a liderança que a gente está formando lá, que chama Põe em Ordem Seu Mundo Interior. Se você quer realmente arrumar as coisas, coloca a sua casa também em ordem, coloca as suas coisas em ordem, né? E essa governança é muito importante. É engraçado ter um provérbio chinês que diz exatamente isso, né?
antes de querer resolver o problema do mundo, dê 2 voltas dentro da sua casa, né? Já vai achar É isso problema aí. pra Então, assim, caramba. é isso aí. Então, por exemplo, e aí, por exemplo, muitas vezes as pessoas querem resolver um problema que não tem acesso e deixam de resolver um que elas podem resolver e que talvez contribua para o todo, né? Por exemplo, eu tenho um problema muito grande com as pessoas. Por exemplo, eu sou brasileiro de natureza. Assim, é outra coisa. Sou engenheiro e brasileiro. Então, por exemplo, assim, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. E não tem problema nenhum com isso, sem nenhuma ideologia, nada disso. Mas porque, depois de ter conhecido o mundo, não tem país igual o Brasil, cara. Assim, e eu tive a oportunidade de comprovar isso como povo, e a gente não valoriza isso, né? Então, assim, eu tive algumas experiências que foram muito interessantes. Deixa eu tentar compartilhar duas. Uma foi o seguinte, né? Eu tinha conhecido Foz do Iguaçu na época que eu estava na faculdade. Eu tive lá e fui para Foz do Iguaçu. E tive um curso que uma vez eu fui fazer em Buffalo, que ficava pertinho de Niagara Falls. Cara, eu só sei que eu falei assim, não, pô, vamos lá em Niagara Falls, cara. E um negócio legal pra caramba, não sei o que. Cara, quando eu cheguei em Niagara Falls, eu falei assim, hã? É isso aqui? Cara, não dá nem para o começo, porque e muitas vezes as pessoas não dão valor no que a gente tem aqui, como país, assim, as coisas maravilhosas que a gente tem como natureza, como essa diversidade climática, biológica, povo, cultural, E o às vezes próprio hoje brasileiro, né, Marcos? Você comentou isso também. o O próprio próprio brasileiro, né? brasileiro, né? O E próprio outra brasileiro é coisa que foi visto muito bem aí fora, né? é, e hoje, você vê, por exemplo, hoje nós temos tendo uma demanda, nós estamos vivendo uma fase no mundo de busca de grandes profissionais, né, principalmente na área de software, essas coisas, esse tema tem que chamar de Great Resignation. As pessoas estão indo buscando outros ideais. E profissionais que saem do Brasil e vão para o exterior, o mercado está gostando muito, porque são profissionais muito flexíveis, tem uma jogada, tem um jeito de pensar que sai, tem umas sacadas que os caras não têm, né? Uma E isso faz resiliência, muita né? diferença. E outra coisa bacana que eu achei também, uma coisa que me marcou muito como vida, foi uma vez eu estava no aeroporto, e não sei se foi Cincinnati, né? Então, eu lembro direitinho que eu estava passando assim, e tinha uma mãe com um menino, não devia ter 4, 5 anos, né? E eu vi a mãe comentando para o menino assim, falou assim: ó, filho, nós vamos voar num avião moderno pra caramba. Assim, olha o avião que a gente vai voar. Ele apontou na época para um 145. Cara, aquilo deu um orgulho do caramba, cara. Que você fala assim, meu, não tinha marketing, era uma mãe falando com seu filho do que ela estava vendo do produto. Eu falo assim, e aí você vê o que é você satisfazer o seu cliente, de você verificar que é uma coisa um papo de uma mãe com um filho. Você fala assim, fizemos uma coisa legal, fizemos uma. E eu acho que Cumprimos a essa missão. questão da Embraer, para mim, representa muito isso. Esse Brasil que se você investe em educação, investe em pessoas competentes, dá educação para elas, faz diferença. E é isso que a gente devia buscar. Tem um comentário do Douglas aqui, né? Depois vou pegar um gancho, uma história que você contou para a gente, né? Vem no pátio do aeroporto de Nova York, aviões da Embraer, Nova York, qualquer aeroporto dos Estados Unidos tem avião da Embraer parando no finger lá, né? É por isso que dá vontade de ter assim, uma bandeira do Brasil, né? Pra você sair gritando nesses momentos, né? Cantando o tema da vitória ainda. É engraçado, porque às vezes até a gente que não tem nada a ver com a fabricação, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um voo regional lá, você senta lá, você não tem revista, você lê lá o negócio, o manual lá, né, de sobrevivência, aquilo que vem lá. Tava lá, cara, acho que era um 145 lá. Nossa, mas dá sei lá, não tem nada a ver, dá um orgulho, né? Não, enche, olha, pô. Aí eu falo, pô, fez na minha cidade lá, São José, meu, aqui, ó, só feita pro José. Rosa, eu sou patriota pra caramba, quem me conhece sabe. Lógico, gosto de conhecer os países, mas eu sou patriota pra caramba. Eu gosto muito do meu país. Cara, eu fiquei orgulhoso que eu tava nos Estados Unidos e ouvi a música Nossa, Assim Você Me Mata, cara. Tocando assim na festa e todo mundo dançando. Eu falei, caraca, esse som é do Brasil. Fiquei orgulhoso. A gente tem que se sentir orgulhoso mesmo. A gente vê muita coisa do Brasil aí fora, né? E falta isso no brasileiro, né? A gente acreditar que somos um país de oportunidade, né? E fazemos coisas grandiosas também. Somos brasileiro,
Olha só, o brasileiro é expert em assassinar seus heróis, cara. É expert, não valoriza Triste, o que tem. né? É triste isso, mas enfim, né? Mas eu quero saber o seguinte agora, Viana, uma história que você contou pra gente está conectado com isso. É Belchior que canta aquela música Foi por Medo de Avião, cara. Como é que foi seu primeiro voo, meu? Cara, projetei. Agora eu vou entrar no avião para ver se deu certo meu projeto. Como é que foi esse primeiro voo? Conta pra gente aí. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, eu trabalho também na área de safety, né? Eu falo assim, cara, seguinte, se você fez um projeto e você está liberando alguém para voar, você tem que estar lá dentro. Você pode estar lá dentro. E eu voei bastante, né? Então, uma das experiências que mais me marcaram na Embraer foi um primeiro voo de uma aeronave nossa, de uma geração nova, que tinha uma tecnologia nova. E esse, para mim, foi especial porque eu acompanhei todo o desenvolvimento e também consegui acompanhar o primeiro voo por telemetria. Dois eventos me marcaram. Primeiro, que em avião você faz muito teste. E é formal, você formaliza, vai lá, documenta, vê É lá rigoroso, e né? faz uma reunião formal de autorização para fazer o voo. E eu lembro que o comandante, né, uma pessoa muito querida, até hoje já está falecida, que fez o primeiro voo, falou assim, pessoal, todo mundo assinou? Assinou. Me perdoe. Ele falou assim, cara, então eu confio em vocês. Vamos junto. Então, isso me marca, desculpa, eu sou meio emotivo. Toda vez que eu Eu conto essa também sou, história, cara. é um negócio meio complicado. E a gente foi para o primeiro voo. Tinha tecnologias novas, acho que foi, isso para mim, foi um divisor de águas dentro da companhia em relação ao desenvolvimento. E esse voo foi diferente para mim, que eu acompanhei dentro da telemetria. Então, era assim, cada um tinha o seu sistema, ia acompanhando como estava lá, e enquanto todo mundo estava lá festejando, estava todo mundo vendo os displays lá do que estava rolando no ensaio. E eu vi que quando o avião começou a correr a pista, cara, eu falei assim, agora vamos. E vamos embora. Tirar os freios e vamos take off. E aí só sei que silêncio geral no negócio, e a gente olhando tinha várias câmeras instaladas na aeronave, e você acompanhando que parecia que aquela decolagem não estava acontecendo, né? Estava demorando pra caramba, para mim demorou uma eternidade. E quando o avião decolou, poxa, todo mundo lá fora festejando, e a gente lá cada um no seu equipamento, vendo a sua telemetria para dar qualquer para dar suporte e verificar que está tudo ok, né? Então e o voo transcorreu muito bem. Mas eu me lembro que chegou numa hora mais ou menos, depois de 15 minutos de voo, o comandante fez o assessment da aeronave, então estava tudo bem, estava gostando pra caramba, né? E ele brincou com a gente lá, né? Então, assim, sempre é uma pessoa só que conversa com ele, né? Claro, não dá para... Tem que ter uma rotina de conversas. E eu só sei que ele falou assim, ó, engenharia, vocês me deram um avião muito bacana, né? E eu sei que, cara, naquela hora tava todo mundo assim... Você podia ouvir mosquitos que passavam naquela É sala de apreensivo, né? silêncio que tava, né? E aí, o que aconteceu? E nenhuma resposta que veio do controle do chão para ele, né? Eu falei assim, pô, caramba, faço o comentário dele e vocês não respondem nada aí, né? E eu só sei que o engenheiro que estava fazendo a coordenação da folia abriu o microfone e todo mundo pulou, né? Cara, aquela adrenalina deu uma acertada assim, né? E depois a gente pegou e depois desse momento deu uma descontraída, mas depois todo mundo voltou para o seu display aqui. Vamos focar aqui que é um voo, que o voo foi um voo longo de 2 horas para o primeiro voo. Quanto maior, mais longo o primeiro voo, demonstra que o avião está melhor. E foi um voo longo esse primeiro voo, desse primeiro protótipo. E quando pousou, cara, assim, aí quando pousou, a gente pegou, fomos todo mundo lá para a pista, e você vê aquela marada chorando, de Que vendo como é que legal. a coisa vai, essa emoção. Porque, assim, fazer avião é um negócio diferente. Você está fazendo um produto mais pesado que o ar, uma coisa bacana, quase que sonho de criança. Então, assim, e isso que faz a gente ter esse propósito também, sabe? Você olha, você fala assim, e fizemos, foi uma equipe, foi um time inteiro de pessoas comprometidas com um propósito que fizeram esse desafio legal. Isso que faz toda a diferença. Que top. Cara, Muito bom. eu tô pensando aqui, cara,
não teria forma melhor de fechar o Opencast que com essa história fantástica que o Marcos contou para a gente, emocionante, né, cara? Você vê que a paixão tá iminente, né, cara? Você vê que é a memória emotiva, né, Marcos? Você volta naquele momento, você vê a confiança que as pessoas têm em você, né? Tudo aquele negócio que, na verdade, é o que nos motiva a continuar fazendo o que a gente faz, né, cara? Essa paixão por tudo que a gente faz e que a gente acredita. E assim, né? Nós estamos caminhando aí para o final, Marcos Viana. Eu acho que sabe uma coisa que eu estava pensando aqui agora, né? Nós conversamos aí no total de 3 horas, né, cara, nessas conversas. Eram 3 episódios, né? A gente tivesse gravado. E é engraçado que nenhuma das conversas se repetiram, né? Não. É engraçado isso, né? Porque a conversa flui, o flow sensacional. É aquilo que eu falei, a energia que o Viana transmite para a gente, ela é sensacional, é uma paz, assim, é um negócio, uma serenidade, eu não sei explicar, né? Acho que é muito legal, foi muito legal estar aqui contigo aí, né? Você aí que nos acompanhou também, muito obrigado, né? Quero agradecer aí. Tem até uma última pergunta aqui, o Lindomar aí, o Douglas Vieira, que ele se orgulha, o Douglas foi mecânico de Bandeirante, tá? O Douglas aí foi aí, né? É da Força Aérea também, mecânico de Bandeirante, né? O Wilson Ferrante, agora a pergunta é o seguinte: aqui tem um Lindomar Viana, é parente? É, minha prima. Então tá aí, ó. Então tá aí, Lindomar, seja bem-vindo ao A Opencast. família contribui também, a família não pode ficar longe, tem que dar não. quórum. Assim, a então, família está sempre presente, então assim, a gente está sempre junto. Coraçãozinho para a família aí também. Eu vi, antes da gente aí, eu passar a bola para meus colegas aí, eu queria ouvir de você, cara, as suas considerações finais aí, né? O que o Marcos Viana tem para dizer aí para essa audiência que ficou conosco nessa última hora? Eu queria deixar só uma mensagem, é o seguinte: tudo que a gente faz, você tem que fazer com um propósito e você tem que ter amor naquilo que você faz. Então, assim, não tem como você buscar excelência, buscar fazer um negócio e lembrar também das origens que você teve. Por exemplo, tive origem simples, mas de pessoas que sabiam e me deram determinação e direcionamento, né? Então, assim, é importante você levar essas coisas também, lembrar, por exemplo, da integridade, princípios que você tem que buscar. E uma das coisas que eu vejo hoje é que as pessoas fazem as coisas muito automáticas, sem entender os princípios das coisas. Eu me vejo pensando muitas vezes, quando eu vou conversar com os profissionais que nós temos, eu vejo que as pessoas perdem a noção dos princípios, dos fundamentos. Já quer aplicar sem entender por que, onde e como que aquilo lá vai ser usado. Então, eu sempre penso assim, pensa no princípio, qual que é o fundamento dessas coisas? Busca os fundamentos, os pilares, e a partir daí você estabeleça qualquer coisa da sua vida, seja no profissional, seja vida familiar, e são esses princípios que vão manter você por muito tempo, né? E como você viu aqui, né, a família aqui, as pessoas aqui, e são isso que me trouxeram até aqui. Não vai ser diferente com ninguém. E ame pra caramba, cara. Faça as coisas que você gosta. Tem que ter paixão no que você faz. E essa é a diferença que faz toda a diferença. Sensacional. E aí, Vini, como é que foi receber o Viana? Não, cara, eu converso com o Viana por e-mail já faz muito tempo, mas é a primeira vez que eu conheci, então eu fiquei super empolgado. Já agradecer por isso, Viana. É um prazerzaço conhecer você por vídeo, mas já no nosso dia já marcamos de tomar um café presencialmente. Aprendi muito, obrigado. Eu, como gestor mirim perto desse time aqui, né? Não que eu seja tão novo assim, mas né? Foi muito aprendizado. Muito bom, não tem nem palavras. Me segurei aqui no momento que você se segurou também, e é isso aí. Só tenho a agradecer por essa experiência. Eu espero ter outros com o Viana. Fica a dica aí, hashtag a dica. E aí, debutando aí no Opencast, né, trazendo o toque de classe, né, toda aquela finesse para o evento, né, Érica, como foi a experiência aí? A experiência foi conhecer, ótima. né, esse convívio aí com Começou com chave de ouro, né, a esse Érica? ícone, né, cara, Marcos Viana. Não, comecei sim com chave de ouro. Marcos Viana, uma pessoa extremamente iluminada. Já troquei uma mensagem com ele no LinkedIn. A gente percebe, né, esse gostar de gente que ele traz, essas ideias que ele traz, então faz a gente refletir até no nosso dia a dia. Então, gratidão, Marcos, né, e QJA para você também. Né? Para quem não sabe, o QJA é uma sigla que Jesus abençoe. Então,
que a sua vida continue iluminada assim. Gratidão por estar aqui com a gente, compartilhando. Próxima vez que eu estiver em São José, vou tentar marcar o café com você, uma peteca com a dona Kátia, se a gente conseguir, né? E gratidão à audiência também, Jorge, Vinícius, agradecida por terem me convidado para participar com vocês. E aí nós estamos agora nos encaminhando para o final, então agradecendo aí Vinícius Antunes, Érica Libano e o nosso convidado de honra aí, né, Marcos Viana, e você que esteve conosco até agora, acompanhando esse Opencast que foi fantástico, né, essa personalidade, esse ícone. O Marcos Viana tem certeza que se a gente ficasse aqui, né, a gente abrir uma garrafa de café, uma broazinha de milho e ficava até altas horas aí conversando. Mas muito obrigado a você que ficou conosco até agora, né? Que você tenha um excelente final de semana, uma vida abençoada e nos vemos no próximo Opencast. Até lá, um grande abraço, tchau!